Voltamos com mais um vídeo com a convidada especial Thalita, médica psiquiatra, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Hoje a gente vai falar de transtorno de ansiedade aqui no canal de Otorrino, porque falamos de tontura e zumbido, e tontura e zumbido tem muito a ver com ansiedade. Talvez você esteja achando meio sem sentido assistir esse vídeo, já que você está procurando conteúdo sobre tontura e zumbido, mas fica aqui. Porque talvez você recebeu um diagnóstico, alguém falou que a sua ansiedade pode ter a ver com esse sintoma. Então escuta um pouquinho por que poderia haver, ou talvez você descubra que realmente não tenha nada a ver. E falando sobre ansiedade, ansiedade é um problema? É normal? A gente deveria ter, a gente não deveria ter? Todo mundo é ansioso? Só algumas pessoas são ansiosas? Então, é bem interessante pensar que a ansiedade ela pode ser um problema. Não vou lembrar onde eu li isso, mas eu achei bem interessante, que falava que a ansiedade pode ter sido um fator determinante para o homem pré-histórico ter sobrevivido e ter levado até nós enquanto civilização. Porque a ansiedade, a pessoa ansiosa é aquela pessoa que pensa no futuro, que tem um planejamento e pensa naquilo que pode dar certo ou errado, né? Finalmente nós vencemos na vida. Finalmente. Eu ouço alguém falar que o fato de ser ansiosa é algo bom. Então nós somos evoluídos. Sim, a gente vem dos homens pré-históricos que... Não, eu sei que a gente evoluiu. Sim, evoluímos. A gente é evoluído por ser ansioso. O ansioso ajudou a gente a evoluir. Sim, exato. O problema é que às vezes ajuda a evoluir, mas ajuda a involuir também. Sim, é que assim, quando a ansiedade é um problema, não existe uma vida com zero ansiedade. Isso é utópico e é real. E é real, assim, a ansiedade é importante para a gente se preparar para uma prova, para a gente se preparar para algo importante, para a gente ter, enfim, planejamento, desejos pensar. até, né? Sim. Até ter desejos, acho que talvez tenha a ver com isso também. Também. É uma emoção humana. É uma emoção humana. É um divertidamente, como diz o filme. É uma emoção humana que todos os seres humanos têm. Exato. Porque se trata da experiência de ter uma expectativa em relação a algo que pode acontecer. O problema é quando essa expectativa gera não só pensamentos a respeito do futuro, mas pensamentos catastróficos em relação ao futuro. Então a pessoa está ali 24 horas por dia pensando naquilo que pode dar de errado, pensando que ela poderia ter feito alguma coisa, pensando que ela deveria estar fazendo alguma coisa, e se ela fizer alguma coisa vai gerar outra coisa. Ou se alguém fizer algo vai atrapalhar isso, ou se ela não passar naquela prova, no vestibular, ou se não der certo isso nesse trabalho, ou se aquela pessoa do trabalho atrapalhar aqui, e aí ela não dorme, né? E ela não dorme, porque assim, todos esses pensamentos geram uma reação de medo, né? Então a pessoa vai ter níveis elevados de cortisol, vai ficar com a adrenalina mais alta e vai ter sintomas físicos. E geralmente são tremor, palpitação, às vezes um aperto no peito, sensação de bola na garganta, suor. Esses sintomas, assim, vamos pensar em uma escalinha. Aqui tá a ansiedade saudável, em que a pessoa tem uma ansiedade que ajuda ela a se programar, ela tem uma prova, ela vai estudar para aquela prova, ela tem uma viagem, ela vai fazer um itinerário para aquela viagem, para que ela possa aproveitar o máximo possível. Existe isso aqui em que a pessoa começa a ter talvez sintomas físicos menos palpáveis, como não consegue dormir muito bem, acorda várias vezes à noite, tem pensamentos como... A gente pensa assim, sintoma de ansiedade que tem um impacto no dia a dia daquela pessoa. Então, assim, a pessoa vai levar um sofrimento. Ao invés dessa ansiedade que põe a pessoa para frente para executar as coisas, muitas vezes paralisa. Mas assim, eu digo ela nesse nível aqui um pouco mais leve, causa um sofrimento mais leve, que talvez às vezes não seja nem até possível entender muito bem. E aí, num sofrimento moderado, acho que seriam esses sintomas que você falou, de palpitação, aperto no peito, sensação de bola na garganta, algo preso na garganta, tontura, zumbido. E aí a gente teria ali o mais alto pico de ansiedade, que é o pânico. A experiência de ter um pânico pode acontecer com todo mundo. Então, Você não precisa ter transtorno de pânico para ter uma crise de pânico. Então, assim, eu vi uma história, enfim, foi até um paciente que me falou de uma pessoa que no assalto, ela estava na rua, vieram assaltantes e ela desmaiou. Então, foi uma emoção tão intensa, tão súbita, que ela desligou ali. Ela teve uma reação de fuga. Exato. E quando a gente pensa em ansiedade, ou mesmo transtorno, né, de pânico,
crises de pânico, é uma reação de luta e fuga, no sentido que assim a pessoa está com um medo muito grande e é uma reação adaptativa, né? Porque é importante se você está no meio da floresta, escuta um barulhinho, pode ser um urso vindo te devorar, ou pode ser, sei lá, só um galho que caiu, mas na dúvida você vai ter essa reação fisiológica para se preparar. Porque aí vai liberar vários mensageiros químicos que fazem, vamos ver se eu lembro, que fazem o quê? Vai diminuir o sangue do estômago, né? Vai mandar para as pernas. Exatamente, para a pessoa poder correr fugir. logo, se ela precisar, ou para ela ter força na musculatura para lutar também. E nesse paciente, então, numa crise de pânico mais intensa, ele vai ter todos esses sintomas aqui, só que mais intensos. A sensação do aperto no peito, da falta de ar, ela costuma ser muito preocupante. Todos nós podemos ter uma crise de pânico, seja, sei lá, numa situação luta e fuga, a gente pode ter. O que vai fazer essa pessoa desenvolver o transtorno de pânico? Essa pessoa ela vai começar, né? Tem a primeira crise de pânico, vamos supor, no metrô. Essa pessoa vai associar o pânico ao metrô. Então ela vai evitar ir no metrô. Ou ela vai pro metrô, se ela não tiver outra escolha, com muito medo, pensando que tem um urso. Exato. Não pensando, mas o cérebro dela produz reações químicas como se tivesse um urso no metrô. Exato. Então, assim, a pessoa ela vai começar a ter uma evitação de tudo o que possa gerar o pânico. Então, é algo que, assim, é um medo tão grande de ter o pânico de novo, porque, de fato, é uma sensação muito intensa, uma sensação de quase morte. É uma sensação, assim, que a pessoa acha que está infartando. Então, o medo de ter essa crise de novo, e principalmente... Oi? Causa crise, o medo de ter exatamente. Crise. E aí a pessoa começa a ter crises. E é algo controlável, né? Essa pessoa, ela pode ter reações que ela pensa, ela evita, por exemplo, o metrô, mas é incontrolável no sentido de todas essas reações acontecem sem ela desejar, ela querer, ou ela conseguir com uma capacidade de sozinha barrar isso. Porque aí ela vai ficando com medo de, e se eu tiver uma crise de pânico, como é que eu vou sair do metrô? Eu vou passar vergonha se eu tiver uma crise de pânico. Então, toda a vida acaba gerando uma evitação daquela situação que acaba predispondo a ter novas crises. E pensando na tontura e zumbido, aí pensando nessa escalinha, lá na crise de pânico, o paciente ele costuma ter uma tontura bem intensa numa crise de pânico, que pode contar que é rotatória, sensação de desmaio, instabilidade. Mas esse paciente que tem o sintoma mais leve, moderado, ele pode ter uma tontura aí mais inespecífica, né? Sim. Mas pode ser de qualquer tipo de sensação. Sim. De qualquer tipo. Eu não sei se você... Sabe aquele quadro do Munch? É um quadro que a pessoa tá... Isso. Assim, tá. É bem interessante esse quadro, porque mostra a pessoa, né, com aquela sensação de horror, e o mundo, você vê, né, a parte de trás do quadro é como se está tudo flutuando, tudo meio se dissolvendo, que é uma experiência comum do pânico. A pessoa dissociar, ver o mundo meio que balançando, se fragmentando. Então, são experiências comuns e que podem... a sensação de estar flutuando também. Que pode ser interpretado como tontura. Exatamente. E essa sensação até é uma sensação possível dentro de, por exemplo, um diagnóstico como o TPPP, se você já ouviu falar desse diagnóstico, como se fosse assim, a TPPP ela vai gerando mais ansiedade no paciente, que geralmente já tem uma ansiedade de base. E essa ansiedade piora a tontura, que piora a ansiedade, que vai poder chegar ao ponto de trazer tanto esse quadro de despersonalização, ou dissociação, que é essa sensação de as coisas não são reais, eu não sei onde eu tô muito bem, eu não entendo esse mundo, eu tô meio desconectado de mim, eu não consigo me encaixar aqui exatamente, como também a agorafobia, que é aquela sensação de medo de ambientes em que não existe uma fuga, em ambientes muito abertos, em ambientes em que você não consiga imaginar uma saída fácil para eles, como tá numa fila, tá num campo aberto. Cinema, show, enfim. Até muito fechado, com muita gente. Isso. E a ansiedade, então, você disse que é um sentimento natural, mas o transtorno de ansiedade, existe uma predisposição pra gente ter ele, genética?
É complexa essa relação, porque assim, sabe-se que filhos de pais ansiosos têm mais predisposição para desenvolver ansiedade. O ponto é, quanto é genético ou ambiente... O ambiente do pai ansioso, a criação de um pai ansioso pode repercutir também. Exato. Tem um autor que se chama Bowlby, estou na dúvida se pronuncia assim, mas ele vai falar, né, de como se dá o vínculo da criança com os cuidadores, né, os pais, na exploração do mundo. Então, é bem interessante, porque assim, se você tem lá a criancinha e a mãe, e aí a criancinha vai, primeiro dia de creche, a criancinha vai para a creche, a mãe já está muito aflita, e aí quando ela busca a criança na creche, ela vai lá e metralha a criança com perguntas. Foi tudo bem? Te trataram bem? Brigaram com você? Isso já em si só vai criando uma ansiedade antecipatória naquela criança. Será que eu tô seguro nesse lugar? Exato. Será que eu só vou estar seguro com a minha mãe? Então, é claro, né, as coisas não são tão determinantes assim. É só um exemplo do que pode acontecer a partir do ambiente no desenvolvimento da ansiedade. Existe um componente genético, mas não é como se tem o gene da ansiedade. Exato. Não se descobriu o gene do transtorno de ansiedade, é isso? Nem do transtorno do pânico. Nem do pânico. Mas a questão, né, ambiental, né, de como foi o desenvolvimento dessa criança, o social, né, tanto de se você mora numa região insegura, com muita violência, ou, por exemplo... Insegurança alimentar, financeira. Exato, o trabalho muito estressante, enfim, tudo isso repercute em como se responde. E também é possível a pessoa que aparentemente nunca se percebeu ansiosa, e talvez pessoas ao redor dela também falaram, não, você não é ansioso, mas de repente algo acontece na vida, um evento realmente, algo ambiental, e de repente ela se tornar essa pessoa com transtorno de ansiedade? Olha, tem a gente chama de transtorno de ajustamento, esse período que leva para a pessoa se adaptar a uma mudança. Seja uma mudança, às vezes não precisa ser nem uma grande mudança, pode ser uma mudança de casa, de emprego, ou quando acontece algum evento traumático. Um divórcio. A perda de um ente. Exatamente. Tem um período ali que a pessoa pode ficar mais ansiosa. Aí é claro, depende também da intensidade, do que aconteceu nessa pessoa, ela pode vir a desenvolver um transtorno de ansiedade. Mas aí a gente também teria que fazer um diferencial no caso de um trauma, aí pensando no assalto, por exemplo, de um transtorno de estresse pós-traumático. E a pessoa que ela, assim, eu percebo no consultório, alguns pacientes falam, não, mas eu não sou ansioso, não me acho ansioso. E às vezes o acompanhante fala, não, mas eu acho que você é um pouquinho. É difícil, às vezes, para o ansioso conseguir se auto-perceber como uma pessoa que talvez tenha uma ansiedade um pouco maior do que seria o esperado? Muitas vezes, não só a pessoa ansiosa, é mais difícil para a gente se avaliar com uma lente objetiva, porque todos nós temos pontos cegos e todos nós temos distorções, algumas pequenas, outras maiores, a respeito de como a gente é. Então, às vezes, uma pessoa de fora consegue enxergar coisas na gente que pra gente é mais difícil mesmo. Aí eu não diria nem que é do transtorno de ansiedade, aí pode ser em relação a diversas coisas. E você comentou também sobre como esse paciente ele pode catastrofizar algumas situações, e é isso que a gente considera assim, a preocupação com o futuro ser mais catastrófica do que uma preocupação saudável, usual. O que são exemplos de pensamentos, catastrofizações, que você percebe aí no seu dia a dia como psiquiatra, de preocupações que as pessoas trazem, e o que você percebe nos seus pacientes que você cuida de transtorno de ansiedade, que são fatores que você observa na consulta para te auxiliar nesse diagnóstico de transtorno de ansiedade? Na catastrofização, palavra difícil, a pessoa ela sempre vai pensar em tudo que pode dar de errado. As coisas positivas, assim, que podem dar certo, acabam até ficando ali meio de lado. Então, por exemplo, a pessoa muda de emprego, aí ela pensa, mas e se eu for mandada embora? Aí eu não vou ter emprego. Muitas vezes isso é suficiente para a pessoa nem querer mudar de emprego, veja, porque se a pessoa recebe uma proposta para um outro emprego, ela pensa, bom, mas e se eu mudar de emprego? Aí eu não vou gostar de mim, e aí eu vou ser demitido, aí eu não vou poder voltar para o meu emprego atual,
Aí eu vou ficar sem dinheiro, aí eu não vou poder pagar o aluguel, aí eu não vou Aí, conseguir. Aí como é que meus filhos vão se alimentar? Aí eu vou Exato. passar fome. É uma coisa que vai para uma situação muito irreal, sem passar por etapas que justifiquem isso. Veja, pode até estar calcado na realidade, a gente nunca sabe. Realmente pode acontecer tudo isso, mas será que só vai acontecer isso? Então, aí a gente parte, assim, por exemplo, uma viagem de avião. Claro, se a pessoa tiver fobia de avião, talvez seja uma preocupação já dela, mas, se eu pegar o avião pode cair, aí eu vou deixar meus filhos sozinhos. Por quê? Não, eu só tô pensando, você me explica agora a diferença, assim, do pensamento intrusivo, em que você tá embarcando no avião, acho que todo mundo, gente, acho que todo mundo entra no avião e pensa, nossa, e se esse avião cair? Não? Não é todo mundo que pensa? Eu acho que todo mundo talvez Bem, pense mas aí nisso. você consegue ainda embarcar e não ter sintomas disso. Exato. Tá. Não, porque toda vez que eu entro no avião, eu sempre penso, e se for a Malásia Airlines lá que eu vou, sei lá, desaparecer? E se esse avião cair? Será que é um jeito muito ruim, né? Enfim, mas... Mas tem gente que aí entram outras coisas, né? Também existe fobia específicas, mas Tá. assim, tem Mas gente que pelo medo não consegue nem embarcar, ou só embarca se tiver chapado de medicamento ou bebe, enfim. Mas eu te cortei, você estava falando do avião, que a pessoa, o exemplo seria a pessoa vai viajar de avião e ela começa a pensar todas as possíveis coisas erradas que acontecem no avião, é isso? Exato. Então, e aí isso, assim, pode ser do avião, pode ser do emprego, mas pode ser de coisas pequenas. A pessoa pensa, vou no mercado, mas se eu for no mercado, aí eu vou ter pouco tempo depois pra, sei lá, ir levar meu filho pro meu trabalho. Tenho isso, gente. Aí eu vou Pro contar meu um trabalho, negócio. eu já até me perdi aqui, mas fala. Eu tenho um negócio com horário. Tem um negócio assim. Eu tenho, por exemplo, se eu for atender só à tarde, eu vou atender lá, por exemplo, 2 da tarde. Aí eu acordo de manhã, sei lá, 8 da manhã. Aí eu já fico assim, não posso perder o horário pra não atrasar. Não posso perder. Isso aí não é saudável, isso atrapalha, porque eu não consigo fazer mais nada e fico pensando. Eu comecei a estratégia do despertadorzinho que tem me ajudado, mas esse é um exemplo de você ficar ali, né, pensando. Ou a pessoa, por exemplo, que tem um compromisso e chega 3 horas antes, 4 horas antes, porque tem medo de chegar atrasado. Claro, chegar um pouquinho antes, pensando em São Paulo ainda, né, que tem trânsito e tudo, mas... Outro pensamento, outro exemplo meu. Vai pegar o meu, eu tenho que tomar cuidado, vão roubar meu celular, ser sequestrado, não sei o quê. E eu acho que até faz parte do contexto social que você vive. Então acaba que o próprio contexto social pode ser responsável por essa ansiedade que não é saudável, mas que acaba sendo natural dentro desse contexto. Agora eu não vou lembrar o ano, e agora eu também não sei se tem dados mais recentes, mas o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo alguns anos atrás. Acho que a última vez que eu vi sobre isso foi tipo ano passado. Ah, é? Eu acho Então que é tá. bem recente. Eu lembrava de alguns anos atrás, mas faz todo sentido, né? Porque tem um impacto do social, do ambiente, da ansiedade. Então, pra gente chamar aí um paciente de ansioso, uma ansiedade que não é saudável, quais são, assim, os parâmetros diagnósticos para você fazer esse diagnóstico do paciente depois de consultar, conversar, entender esse contexto, entender sobre o trabalho, vida social, família, questão até financeira. Quais são esses parâmetros? Então, assim, pensamentos recorrentes, né, de antecipação, de expectância em relação ao futuro, com catastrofização, sintomas físicos, né, de taquicardia, tremor, tontura. E aí, um sintoma que é muito recorrente também é a insônia. E isso tudo tem que gerar sofrimento na pessoa, uma vivência que traz sofrimento para a pessoa e que atrapalha o dia a dia dela. E tensão muscular não é um critério, mas algo que se observa. Mas é algo muito que fica recorrente. Sempre tensa, a pessoa tem às vezes dores. Sim. E aí é critério isso ser excluído por uma questão outra. Como então, por assim? exemplo, um hipertiroidismo, que é um funcionamento aumentado da tireoide, eu tenho que excluir isso para fazer o diagnóstico de transtorno de ansiedade, mas também pode ser que você tenha as duas coisas, não é impossível. É bem interessante isso, porque hipertireoidismo fica, assim, são sintomas muito semelhantes à ansiedade. Então a pessoa fica inquieta, fica tremendo, fica com sintoma físico de taquicardia. Então é algo importante. Dúvidas sobre sono. Você falou que a insônia é um dos
é um dos sintomas. E insônia tem diferentes tipos de insônia, né? Tem insônia que é difícil começar a pegar no sono, tem insônia que você acorda no meio da noite e tem dificuldade de pegar no sono de novo. Tem a pessoa que não tem dificuldade de pegar no sono, mas ela acorda várias vezes picado. Tem algum tipo de insônia mais específico da ansiedade, ou todas são possíveis? Todas são possíveis, né? Tanto a insônia inicial, a do meio, né, da noite e de final da noite. Mas a mais comum é a insônia inicial, porque a pessoa tá ali paradinha, pensando e pensando. E aí começa a pensar nas coisas que tem que fazer amanhã. Aí lembrou que tem que fazer alguma coisa, enviar um e-mail no trabalho. Aí lembra que tem que fazer a lancheira do filho. Aí lembra que... E aí a cabeça não para, a pessoa fica inquieta e não consegue relaxar para conseguir dormir. Pensando aí biologicamente, né? Cortisol nas alturas, adrenalina. Acho que desculpa, lembrei de uma coisa agora, porque é meio pessoal, mas tá em alta. TDAH. Pode ser um diferencial de ansiedade? Pode ser confundido? Ou pode às vezes ser concomitante? TDAH qual é a questão, assim? Geralmente, assim, se a gente pensa assim, só no TDAH, a questão de ter muitos pensamentos na cabeça, a inquietação. Então, a pessoa sempre está ali... Hiperativa. Né, que é a hiperatividade do TDAH. E aí isso eu tenho visto bastante também, né? Que é uma ansiedade por não ter conseguido fazer as coisas, na verdade. Então a pessoa ela fica frustrada, fica ansiosa porque sabe o que ela deveria estar fazendo e não está conseguindo fazer, seja por procrastinação, seja por não conseguir se concentrar. Então TDAH e ansiedade são coisas que costumam caminham juntas. Mas aí o tratamento é diferente. Mas o que um paciente que chega com sintomas que a gente conversou de ansiedade faz você perguntar para ele, acho que até para o paciente que possa saber, será que eu não tenho TDAH e não transtorno de ansiedade? O que te ajudaria a diferenciar para pensar que provavelmente esse paciente não tem TDAH, talvez ele só tenha transtorno de ansiedade? O TDAH é uma condição que vem desde a infância e que a questão da atenção é a predominante. Então, a pessoa vai ter um histórico, vai ter algo da infância ali que marca aquele desenvolvimento da pessoa com distração, esquecimento, não conseguir prestar atenção ou até desenvolvendo técnicas próprias para tentar driblar essa desatenção. Ou é aquela criança, né, que é muito inquieta, que sempre ficava conversando com um amiguinho ou que fazia bagunça, não conseguia ficar quieto na aula. Mas a transtorno de ansiedade não está nos seus critérios, mas ela também pode deixar a pessoa mais desatenta. Ah, sim, com certeza. A diferença é que é muito mais raro você observar tantos sintomas ansiosos jovem. Exato. Na infância, mas não é impossível também. Também não. Aí pode ser que exista uma dúvida e para isso precise de testes mais específicos. Sim. O que acontece, assim, às vezes, quando a história não está muito clara se existe o TDAH comórbido, né, ou seja, em conjunto com a ansiedade, a gente às vezes pode introduzir um antidepressivo pensando em tratamento de ansiedade. A ansiedade melhora, só que aí a atenção não. Então, você consegue já ter uma resposta para isso. E aí pensando que o público que eu mais atendo costuma ser feminino, e eu acho que é um público que me parece ser um pouco mais ansioso, talvez por uma questão social de maiores demandas, maiores cobranças, uma criação um pouco diferente em termos de cobrança, mas também eu percebo que isso pode variar ao longo de fases da vida. Sim. Você percebe isso? Existe uma questão hormonal para o transtorno de ansiedade? Mulher, ela passa, né, por muitos ciclos, né, então na TPM, por exemplo, a mulher pode experienciar não só irritabilidade, mas também ansiedade. Uma ansiedade mais importante que em outros momentos do ciclo. Sim, e períodos de perimenopausa são períodos críticos e gestação também, então são momentos que hormonalmente, né, a mulher passa por transformações que podem ser geradoras de ansiedade. Eu estava pensando também que, aí eu acho que talvez não tenha literatura científica sobre isso, ou se tiver, deve ser muito nova, nunca li,
mas o quanto a gente tá ficando meio desatento por conta de rede social Sim. e também ansioso por causa de rede social, né? Sim. Porque acaba que precisa de... Você acaba assistindo coisas muito curtas. Por exemplo, será que você está, tem uns 30 minutos de gravação, será que você está até agora assistindo esse vídeo? Ou você já parou de assistir antes porque a sua capacidade de concentração e atenção é reduzida, considerando que a maioria dos vídeos e conteúdos são todos curtos. O quanto isso vai gerando na nossa mente necessidade de coisas curtas e busca por mais estímulos, o quanto isso mexe em relação à ansiedade, assim, que você perceba na sua prática clínica. Olha, eu percebo muito isso, muito. É tipo quase um TDAH causado por telas. Então, até tá havendo uma certa discussão se o TDAH pode ser desenvolvido na idade adulta. Assim, fora questões, né, de... Eu acho que é uma questão isso, porque hoje em dia, como você falou, tudo é feito para captar nossa atenção. Então, assim, são vídeos curtos, rápidos. Agora no TikTok a gente vê muito isso, né? De vídeo, às vezes, da pessoa amassando uma massinha, sei lá. Você ouve enquanto outro vê uma negócio. entrevista no outro... talvez a pessoa que esteja assistindo esse vídeo esteja lavando a louça, por exemplo. A gente está sendo cada vez mais demandados a ser multitask. E isso é absurdamente estressante, porque não é natural para o ser humano ficar captando múltiplos estímulos ao mesmo tempo. Então, tudo isso... E aí, pensando em rede social em específico, né? Cada pequeno vídeo é uma gratificação. Uma dopaminazinha. Uma dopaminazinha ali. Um paciente meu chama de beijo de dopamina. Vai lá e dá um beijinho de dopamina no cérebro. Aí você assiste o próximo vídeo, é o próximo. O que eu tô vendo na prática é que as pessoas estão cada vez menos sendo capazes de assistir filmes, por exemplo, de filmes, 2 horas de duração ou mais, de começar a assistir picado, de não conseguirem sustentar a atenção. Uma coisa que eu, às vezes, em alguns casos em específico, eu sugiro, e é muito interessante o que eu tenho visto assim, no consultório, é que para algumas pessoas que eu percebo, né, que a pessoa está ali numa dependência de tela, assim, ela não consegue ficar sem entrar no TikTok, Instagram, enfim, redes sociais outras, eu falo, experimenta. E tudo isso com uma queixa de ansiedade. Eu falo, experimenta ficar 30 dias sem. Não é todo mundo que topa. Acho que esse é um ponto. É extremamente difícil. Porque é extremamente difícil. O que os pacientes têm me falado é que a primeira semana é a descrição de uma síndrome de abstinência. É taquicardia, é inquietação, é não saber o que fazer, é pegar o celular toda hora, lembrar que tirou o Instagram ou o TikTok do celular, aí voltar, aí daqui a pouco, não, desinstalei, e voltar, e aí... Mas depois, se a pessoa consegue tolerar esse período, a ansiedade costuma melhorar muito depois de 30 dias. Caramba. Então... Até uma sugestão para você testar se talvez seja o seu caso. Sim. Desinstale nesse momento, você já para o vídeo, desinstala, beijo, tchau. Brincadeira, gente. Eu trouxe a Thalita então para falar sobre o quadro de transtorno de ansiedade, que é um quadro de diagnóstico diferencial da TPPP, que é uma coisa que eu trago bastante aqui no canal. Tem vídeos sobre a TPP para você assistir. O diagnóstico diferencial pode ser difícil e pode ser muitas vezes concomitante. E aí, dependendo do grau de transtorno de ansiedade, esse paciente num grau moderado, num grau intenso, talvez o otorrino ou o neurologista não seja o melhor profissional para te acompanhar e ser o cabeção da sua equipe, né? Pensando que é um tratamento multidisciplinar que envolve físio, fono, psicólogo, talvez a pessoa que encabeça, que vai ser a pessoa que vai ali na dianteira do tratamento, seja o psiquiatra. O otorrino faça parte dessa equipe, direciona algumas terapêuticas específicas para o sistema vestibular, e a gente precisa quebrar esse preconceito em relação à psiquiatria e a pensar que psiquiatria não é uma coisa que é uma coisa assim emocional, psicológica. Como a gente falou no vídeo anterior, que é o vídeo sobre transtorno de ansiedade e doença, o psiquiatra e o psicólogo, de certa forma também, são profissionais da saúde que estão cuidando de uma parte do seu cérebro. É uma parte do seu cérebro que ela não é tão palpável, que você não vai ver o machucado na ressonância, mas tem um machucado.
tem um sofrimento. E você ficar nesse preconceito, você ficar nessa evitação, que talvez até a sua ansiedade aumente, te atrapalha de conseguir a melhora que você quer. Então, claro, se você foi um profissional, você não sentiu confiança, você recebeu um diagnóstico de transtorno de ansiedade, assim, superficial, com certeza tenha outras avaliações com especialistas naquele assunto, cardiologista, se sua queixa é cardiológica, otorrinolaringologista, mas esteja aberto a ouvir que o seu cérebro comanda tudo e as suas emoções e os seus pensamentos comandam o seu cérebro. Então, sem preconceitos aqui. Sim. Muito obrigada. E aí?